Vamos lá, família, análise BTC-USD. Vou trazer também a análise do GBP-USD. Vamos partir aqui primeiro para a análise atual do ativo. Depois eu trago as operações que aconteceram. Nós temos o ativo numa movimentação real de alta. Ontem foi especulado operações de baixa nessa região de oferta, visando que o preço fosse buscar essas regiões de demanda mais baixas. O ativo mitigou a região de demanda que foi responsável pela mudança de fluxo da semana passada e passou a romper máximas, tá? E buscar regiões mais altas. Especular alguma operação aqui em regiões de prêmio e desconto. Tem uma operação que eu vou pegar aqui dentro dessa região, acreditando na continuação desse movimento de alta, manipulação dessa região de demanda, o qual vai induzir muita gente a vender, buscando o alvo de 105, tá? Meu alvo de 104 ele já foi atingido, eu já tinha esse alvo, agora 105 é uma nova expansão para fechamento desse preço. Eu não sei se ele pode ir até lá. Operações na zona prêmio, elas vão acontecer dentro dessas regiões de demanda. O preço pode criar aqui todo um contexto para só depois de um tempo vir mitigar essa região, fazer a gente esquecer, fazendo a mesma coisa que ele fez aqui, ó, que ele tinha criado essa região de interesse, o qual nós estávamos querendo comprar nela desde dessa região aí do final de semana. O preço não tocou lá, segurou o final de semana inteiro, a semana quando foi agora, quinta-feira ele mitigou e já deu continuidade ao movimento de alta. Vou trazer as operações... Não, vamos lá para o GBP-USD e aí eu volto e trago as operações que aconteceram no BTC e no GU. GBP-USD, a gente tem uma movimentação que até ontem foi bastante duvidosa, quando o preço ele perdeu essa máxima aqui, chegar um pouco mais perto, do dia, né? Quando ele perde essa máxima do dia, nossa expectativa é de continuação do fluxo de alta. Muita gente poderia pegar operações de compra dentro dessa região de FGV, algumas pessoas pegaram, ou outras dentro dessa região de desbalanceamento. Todavia, o stop, pelo fato de estar condensado dentro dessa faixa de negociação, o preço dessa máxima, dessa mínima aí e dessa máxima aqui, ó, o stop certo seria o que ficaria aqui embaixo dessa região, tá? Porém ficaria um pouco longo. Nós pegamos algumas operações de compra, todas essas bolinhas pretas aí, essas assim, ó, essas bolinhas aqui são regiões de operação. A gente conseguiu pegar algumas operações positivas. Pegamos uma operação de compra, a expectativa ela era de compra de rompimento desse topo aqui, porém o preço ele tirou, a gente deu continuidade ao movimento de alta. Eu peguei essa operação que a gente comprou ontem aqui num para 2, para mim já é o suficiente, igual eu falei para vocês, não esperei, não peguei nenhuma operação de compra a mais nem aqui. Pegamos uma operação de venda aqui, que eu falei pra galera que assim possível eu botasse no BE, mas eu não coloquei, tomei o stop. Por quê? Porque a mínima do meu dia tinha sido perdida, tá? Aqui, então eu especulei acreditando que o preço fosse se alinhar novamente a esse fluxo, dar continuidade ao movimento de baixo, poderia sim, e que isso aqui era indução. E esqueci dessa compra, tá? Foi isso aí que me fez deixar essa operação rolar. Hoje, atualmente, né? Agora nós temos uma expectativa de movimento onde esse ativo ele pode estar rompendo essas máximas aí, que ele já está próximo delas e está mitigando essa região que foi responsável pela mudança de fluxo, dando continuidade ao movimento de alta, ou até mesmo mitigando a região de manipulação e dando continuidade ao movimento de alta. Todavia, a expectativa, especulação de qualquer movimento é de correção para alta ou apenas de alta, tá? Mas sempre buscar operações de compra até o momento. Vamos trazer as operações que aconteceram no BTC e depois eu vou trazer as operações que aconteceram no GU. As operações que aconteceram no BTC, eu não lembro se no último vídeo eu mostrei essas operações que aconteceram aqui. Aconteceram algumas operações aí nessas regiões e também aconteceram algumas operações aqui, aqui e aqui. Eu vou trazer para vocês essas operações agora. Então vamos lá. Visando uma busca de continuação do movimento de alta, o ativo criou aí um contexto de baixa. Deixa eu botar aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Então a gente tinha essa máxima e essa mínima criada na segunda-feira, segunda/terça-feira aí, né? E segunda-feira, na realidade, o preço ele perde essa região de demanda. Quando ele perde essa região de demanda, automaticamente eu fico vendido. Então fui especular operações de venda dentro dessa região aqui,
tá? Eu já tinha vendido aqui, ó, nessa região, por quê? Porque do meu final de semana, ele já tinha mitigado uma região de oferta de lá da semana passada, que é a região de fechamento da sexta-feira. Ele criou todo um contexto de baixa no final de semana, manipulou esse contexto de baixa, tá? E deu continuidade ao movimento de baixa. Por quê? Porque a região de demanda da sexta-feira foi perdida. Quando essa região de demanda da sexta-feira ela é perdida, automaticamente o meu cenário ele passa a ser de baixa. Então eu estaria especulando vendas próximo a essa região aqui. Como o ativo tocou lá no final de semana, eu não gosto de levar em consideração, eu achei que ele poderia vir aqui, tomar essa liquidez do final de semana e dar continuidade ao movimento de baixa. Ou até mesmo ele poderia estar especulando alguma operação dentro desse quadrado aqui, que seria, no caso, a última região de oferta, né? Uma região de breaker aí da sexta-feira, da semana passada. O preço tocou nessa região, eu não efetuei nenhuma operação, aguardei um contexto, e no meu dia ele faz uma movimentação interessante, onde ele faz um movimento ele tem sua abertura aqui, né? Ele faz um movimento de retração, um novo movimento de pulsão. Aqui ele toma essa liquidez e cai, tendo seu fechamento de preço abaixo da mínima do dia atual. Então eu especulei uma operação de venda e mandei para a galera aqui nessa região. A expectativa de movimento era que ele fosse realmente até essa região, foi aonde o preço foi. Enquanto o vídeo vai rolando aí, a operação vai aparecer para vocês. Então nós tivemos essa operação 100% efetiva, que foi pega lá, muita gente pegou. E nós, a partir desse momento, continuávamos vendedores. Tá? Eu não me atentei que o preço tinha tocado lá na região e deixei rolar a venda aí. Fiquei 100% vendedor. Nós tínhamos até o momento essa mínima sendo perdida, então essa era a minha máxima e essa era a minha mínima. Minha 50% estava próxima a essas regiões. Eu não queria vender aqui, não tinha intenção de vender aqui. Minha próxima venda eu tinha deixado lá para a galera, também seria acima dessas regiões aqui, para que o preço fosse dar continuidade ao movimento baixo, utilizando essas regiões de oferta como indução, tá? Para combustível, para estar continuando levando esse preço para baixo. Então realizei uma operação de venda aí, o preço ele caiu, né? Ele caiu durante a sessão asiática. Logo em seguida ele sobe novamente na sessão de Londres. Eu continuei vendido e aí ele cai. Quando ele cai, que ele sai da minha faixa de preço, eu botei no zero. Por quê? Porque não fazia sentido eu esperar esse preço cair e voltar a retestar para pegar de novo. Porém, como eu estava vendido nesse contexto aqui, eu não observei, cara, que o preço tinha rompido essa máxima do dia aqui. Na realidade eu observei sim. Só que para mim eu queria que ele confirmasse, então eu queria ver ele chegar aqui e falhar na minha sessão atual para eu pegar essa compra, saca? Para confirmar mesmo essa compra. Esse foi o meu erro. Todavia, se eu tivesse deixado essa operação nessa região, eu não teria pego, porque a minha operação estaria um pouco mais abaixo, tá? O meu alvo da FIBO. Não teria pego, eu acredito, nessa região de swing, não. Então o preço mitigou essa operação, essa região. Eu fiquei vendido porque eu já estava acreditando nessa região de venda aqui da segunda-feira, né? Eu acreditava que ele pudesse buscar regiões mais baixas da semana, porque ele não tinha conseguido fechar a semana no alto, mais alto. Mas o meu dia já tinha virado, foi isso que eu não me atentei. Então eu especulei aqui uma operação sozinho de venda, não mandei no grupo para a galera porque foi uma operação de risco, tomei esse stop. Tá, tomei esse stop bonito, que eu poderia ter alocado uma operação de risco de compra, que seria bem mais válido. Então tomei esse stop lindo, um stop válido, que eu tinha que tomar para poder acordar para a vida. E agora nós temos o preço aí na sessão de Londres bem esticado. A ideia é que quando ele está subindo assim, o pessoal vai querer vender. Então essas regiões aqui são regiões que possivelmente vão ser manipuladas. Na sessão de Londres ele faz uma movimentação de abertura, tem o consumo de liquidez, a perca da última máxima, deixa uma região de desbalanceamento aqui do preço aqui embaixo, ó, que é onde eu vou estar pegando essa compra. Ele deixa aqui essa mínima, deixa uma região de desbalanceamento aqui, próximo a essa 50%, essa 25% aí. Tá? Então eu vou especular operações dentro dessas regiões, e essas foram as operações que aconteceram no GU. Todavia, a gente tinha especulado essa alta em 104 aqui, cara, ó. Tinha especulado essa alta em 104 já desde essas regiões aqui,
tá? Tinha especulado essa alta também em 104 aqui, onde eu comprei novamente, tá nos vídeos aí. E agora vamos para o GBP USD. Então o GBP USD, as operações foram... Cara, o GBP ele tá sendo assim uma mãe, cara. Tá pagando mesmo, o preço acabou de capturar essa liquidez aí, criada na finalização da sessão de Nova York da sexta-feira. Tá lá agora. Não vou especular nenhuma operação de compra até o momento aqui, porque tem liquidez nessas regiões. Então, se o caso o preço tome essa liquidez, né? Caso o preço tome essa liquidez e crie um novo cenário nessa sessão atual, para mim passa a ser válido eu pegar uma compra, mas caso contrário, minhas compras vão acontecer lá embaixo. Até o momento, tá? No 15 minutos a gente vai dar uma olhada aí como vai o desenrolar do nosso dia. Então, no 15 minutos, deixa eu lembrar, eu parei aqui as operações que eu peguei, né? A gente tem o preço perdendo uma mínima do dia. Deixa eu deixar aqui marcado. A gente tem essa região de oferta, essa região... Desculpa. A gente tem essa região de oferta, essa região de demanda. O preço rompe essa mínima aqui. Eu peguei uma operação de compra dentro dessa região. Essa operação foi invalidada. Mandei lá no grupo pra galera também. A gente tomou esse stop. Tudo bem, porque a gente pegou... Vamos ver aí. A gente pegou uma operação positiva, 2 operações, 3 operações, 4 operações. Quando o ativo estava próximo a essas regiões aqui de demanda, eu estava especulando vendas, correto? Eu seguia especulando vendas. Porém, eu observei que o preço estava condensando a faixa ali de negociação e mitigando uma região de interesse. Ele mitigou uma região de interesse aqui, né, da semana passada. Mesma coisa ali, quase o mesmo contexto do BTC. Só não desceu tanto quanto o BTC. Então ele mitigou essa região e aqui, ó, quando foi na finalização da minha sessão, quando foi no início da minha sessão de Nova York, ó, da sessão asiática e de Londres, o preço começou a falhar em gerar novas mínimas e deixou essa região de demanda aqui condensando a faixa de preço, tá? Essa faixa de negociação. Então eu especulei operações aqui no 15 minutos, vamos descer lá. Eu peguei uma operação aqui no 15 minutos, como o preço estava vendido, né? O preço estava vendido, eu tenho a abertura da minha seção de interesse, o consumo da liquidez e a perca dessa última mínima com fechamento de preço abaixo dessa região. Aí ele faz um movimento de respiro, rompe máxima, que ele falha, né, em gerar uma nova máxima aqui, ó. Essa região de demanda falha. Então, eu efetuei essa operação de venda aí nessa região. Expectativa era a continuação do fluxo, perca dessa região de demanda. O preço, ele tocou na região, caiu, né? Foi bonito, foi até legal, mas não deu continuidade ao movimento de baixa, me tirou aqui na abertura da sessão de Londres da terça-feira. Então, peguei essa operação, logo em seguida a gente pegou uma operação aqui no 15 minutos. Primeira operação, ela aconteceu aqui dentro dessa faixa de preço. Dentro dessa faixa de preço aqui, na realidade, eu peguei sozinho essa operação, não mandei pra galera lá, então tomei esse stop sozinho. Operações de risco eu pego sozinho, não mando pra galera, tá? Tomei esse stop, logo em seguida enviei pra galera uma nova operação, onde essa operação visava também uma especulação do movimento de baixa, já continuando, seguindo o fluxo ali do gráfico diário. A gente tem a abertura de Londres, essa passa a ser a região de demanda que Londres se encontra, ó. Cadê? Essa região aqui, ó, de demanda. Essa região é a região de Londres. O que eu observei? Londres abre aqui, no meu dia, joga esse preço para cima. Falei, ok, até aí tudo bem. Quando ele cai, quando ele começa a cair, ele chega aqui, ele faz um movimento de SMS, cara. Faz um movimento de SMS. Aonde ele... SMS não, mas é uma falha, mas não um SMS válido, correto? Depois eu explico para vocês. Ele faz o consumo de liquidez e tem a perca dessa mínima, deixando uma região de desbalanceamento do preço aqui, né? Nessa região. E uma região de FGV dentro dessa região. E na minha abertura de Nova York, quando é 8 horas da manhã, o preço abre, né, dentro dessas regiões e tem a perca com fechamento aqui de vela abaixo da mínima do fechamento da vela da sessão
de Londres. Então, no caso, esses contratos eles saíram daqui e foram passar para essa região de oferta. Eu efetuei a venda aí nessa região de Londres e o preço caiu. Meu alvo especulado era a região, a quebra dessa estrutura aqui, ó, de demanda. E eu já estava percebendo que o preço não estava tendo interesse em ir até lá. Então eu falei, cara, eu acho que esse preço ele vai reverter, velho. Então foi isso que me fez especular uma operação de compra. Quando? Quando isso aqui acontece. A gente tem, não somente no 15 minutos, ó. Vamos lá para 1 hora que eu acho que fica melhor. Eu acho não, fica melhor. Numa hora a gente tem a minha máxima do dia. A gente tem a máxima e a mínima do dia. A especulação era de baixa, né? Correto? Até aí tudo bem. A gente tem a máxima do meu dia e a mínima do meu dia. Próximo ao meu fechamento do dia, eu observei o quê? Eu observei que esse preço, ao invés de dar continuidade ao fluxo de baixa, ele estava falhando, cara. Ele estava falhando em continuar o fluxo de baixa. Ele manipulava a demanda e rompia a oferta. Ele sempre vai fazer isso. Manipular a demanda e romper a oferta, quando ele começa a fazer falhas na continuação. Então, na finalização do meu dia, eu aguardei um reposicionamento institucional e vi que o meu dia já não estava tendo tanto interesse em continuação do movimento de alta, então eu efetuei aqui na mudança de fluxo da seção de Nova York, onde ele faz o consumo dessa liquidez e a perca dessa máxima. Ele tem um alinhamento de fluxo deste dia com este dia, onde ele, por mais que ele não tenha rompido a máxima ainda desse dia aqui, e nem desse meu outro dia, ele tem uma região de demanda escalada. Deixa duas regiões de demanda bem próximas, significa que o preço está se posicionando. Eu efetuei uma operação de compra aqui, tá? Mandei para a galera lá, essa compra foi efetiva, pagou 1 para 2. E essa compra aqui eu não peguei,